Olá! Hoje estamos aqui para falar de uma pessoa muito especial, Jesus. Na verdade, falar sobre a sua vida remete-nos a pensar em mais esperança na vida, termos vontade de mudar as nossas atitudes para melhor, desenvolver mais o amor. Bem, tem um livro que fala um pouco da vida do Mestre e a sua missão, Revolução do Mundo à Luz do Progresso. Esta obra poderá ser encontrada em e-book ou impressa no site da Amazon. O acesso à sua localização pode ser feito pelo site www.leituraesabedoria.com.br. Sim, ao terminar o vídeo, não esqueçam de se inscrever no meu canal. Isso para os que ainda não fizeram. Bom, vamos ver a vida e a missão de Jesus. Segundo a Bíblia, Jesus nasceu em Belém quando Maria e José lá estiveram para se registrarem no censo ordenado pelo imperador romano. Foi a partir desse censo que teve início o calendário ocidental cristão e por isso fazemos a indicação de antes de Cristo e depois de Cristo. A casa onde Jesus passou a sua infância se localizava em um povoado próximo a Jerusalém. Segundo os evangelhos de Mateus e Lucas, José, seu pai, está presente na descrição dos evangelhos por essa época, apesar de depois não ser mais comentado. De acordo com Ramatiz, no livro O Sublime Peregrino, a infância de Jesus sucedeu-se de maneira comum, igual aos meninos de sua época. Algumas vezes, e de forma normal, causava aflições a seus pais pela sua sinceridade e franqueza, o que provocava insatisfação e até comentários preconceituosos entre um povo conservador. Algumas obras teosóficas afirmam que Jesus viveu entre os essênios, da adolescência ao início da sua peregrinação, e que esse povo teria influenciado bastante sua obra cristã. Nos evangelhos, João Batista tinha vindo anunciar a chegada de alguém mais poderoso que ele. Com isso, no momento oportuno, batizou Jesus, dando início assim ao seu legado na terra. Logo no começo de sua missão, Jesus designa os 12 apóstolos que iriam lhe ajudar. Nos evangelhos de Mateus e Marcos, é descrito que dos primeiros apóstolos escolhidos por Jesus, 4 eram pescadores, e que esses, após serem convocados, abandonaram os seus trabalhos para segui-lo. Assim, Jesus passou a fazer uma série de sermões, incluindo neles parábolas que aparecem ao longo de toda a narrativa dos evangelhos. Durante a sua missão, Jesus fez muitos milagres, curas e outras ações. De acordo com o Evangelho de João, Jesus embasa os seus sermões nos seus ensinamentos sobre conduta e também na revelação divina, clamando para que as pessoas, além de renegar os seus pecados, também se dediquem ao propósito de Deus. Conforme relatado nos evangelhos, Jesus foi crucificado na sexta-feira da semana da Páscoa e todo o episódio se inicia na entrada triunfal em Jerusalém e tem destaque em parte de todas as narrativas dos evangelhos por ser um evento de grande relevância em sua vida. A última ceia que Jesus realiza com os apóstolos em Jerusalém tem sua importância desde a despedida com os 12 apóstolos até a indicação da traição de Judas, descrita nos 4 evangelhos e também na primeira epístola aos Coríntios de Paulo. A crucificação de Jesus tem sua descrição nos 4 evangelhos. Após seu julgamento, ele é conduzido até o Calvário, carregando com grande dificuldade a cruz onde seria crucificado. Morre assim Jesus, algumas horas depois, tendo acima da sua cabeça escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Mateus, em seu Evangelho, relata esse momento como sendo aquele em que
o céu desce à terra, escurecida por temeroso temporal. Ainda no Evangelho de Mateus, um soldado romano aterrorizado desabafa: este era, de fato, o Filho de Deus. No Novo Testamento, sobre a ressurreição de Jesus, é descrito que no primeiro dia da semana, após a sua morte, o seu túmulo foi descoberto e encontrado vazio. Os discípulos viram que pareciam dois vultos com túnicas brancas. Posteriormente, Jesus aparece para seus discípulos dando muitas instruções no sentido de que eles espalhem os seus ensinamentos por todas as nações do mundo. Morreu com aproximadamente 33 anos de idade. Bem, de forma geral, a confiabilidade de Jesus se deve a inúmeras informações e inscrições encontradas nos lugares mais próximos ao território em que viveu, e até pelo que se fala sobre ele, como se fosse um mito ou por alguns indícios encontrados sobre esse assunto. Em verdade, se há tanta informação a esse respeito, certamente existe um grande grau de relevância, induzindo todos a aceitar a existência de Jesus como verdadeira. De forma geral, os estudiosos, pesquisadores e acadêmicos têm a concordância de sua existência, apesar de não haver consenso na confiabilidade geral dos evangelhos. A maior parte desses estudiosos admite que Jesus foi um homem que pregava na Galileia, tendo sido ao final crucificado pelo governador romano Pôncio Pilatos, aceitando o perfil do Jesus histórico. Mas, na verdade, o que faz a maior diferença é a comparação desses registros históricos com as descrições do Novo Testamento pelas suas divergências. Indubitavelmente, a missão de Jesus foi baseada em trazer para a humanidade daquela época ensinamentos a fim de que o povo de Israel, já preparado por diretrizes anteriores, inseridas por Moisés, pudesse absorvê-los e desenvolver a prática da caridade, do perdão e da fraternidade, da justiça e do amor, marcando assim o final da era do mundo primitivo, classificado pelos espíritos a Allan Kardec, dando início à era do mundo de expiações e provas. Segundo estudiosos da sua vida, Jesus, preparado pela espiritualidade maior, reencarnou na Terra trazendo a segunda revelação do conhecimento universal através do Tratado das Reformas Morais do Homem na Terra. De acordo com diversas profecias, foi fixado o prazo de 2000 anos para que a humanidade absorvesse esses ensinamentos e se preparasse para a nova era que está para acontecer na atualidade. Na verdade, o povo de Israel foi escolhido para a missão de ser conduzido desde os tempos de Abraão a desenvolver a fé inabalável, o sentimento puro, a humildade, de forma a ter fundamentos para receber inicialmente as diretrizes mosaicas e se preparar durante alguns séculos como detentores da mensagem de Jesus, sendo os mais preparados escolhidos para disseminar esses ensinamentos para todos no mundo a partir dos seus próprios testemunhos. Certamente, instruindo esse povo para a prosperidade, Jesus fez milagres, curas e ressuscitações, trazendo esperança no porvir, e dizia para alguns: eu não vim destruir a lei. Meu reino não é deste mundo. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E para outros, através dos seus sermões, bem-aventurados os aflitos, os pobres de espírito, aqueles que têm puro o coração, aqueles que são brandos e pacíficos e aqueles que são misericordiosos. Entre um sermão e outro, destacava: amar o próximo como a si mesmo. Amai os vossos inimigos. Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a sua mão direita. Honrai o vosso pai e a vossa mãe. Em outros sermões, acrescentava: não se pode servir a Deus e a Mamon.
E a fé transporta montanhas. Entre as parábolas explicava: os trabalhadores da última hora, muitos serão chamados e poucos escolhidos. E não coloqueis a candeia sob o alqueire. Dessa forma, espalhava por esse povo de Israel os ensinamentos, conseguindo instaurar um tratado de reformas morais, que seria, depois da sua morte, trabalhado pelos apóstolos, tornando-se, em princípio, uma seita, e posteriormente no cristianismo, que se espalharia por todo o mundo ocidental. O homem atual, envolvido por todos esses conceitos de Jesus, prepara-se para outra nova era da humanidade. Mais tarde, após a sua morte, os ensinamentos e a sua vida foram relatados por meio dos evangelhos, registrando o seu tratado de reformas morais, que iria, com o decorrer do tempo, amoldar toda a humanidade dentro dos seus princípios. Naturalmente, a Igreja cristã considera o Deus Trino, estabelecendo entre si uma comunhão perfeita, estando a criação divina do mundo com uma associação maior a Deus, a salvação do mundo ligada a Jesus e a purificação e a santificação ao Espírito Santo. Na verdade, Kardec diz que Jesus é para o homem um modelo da perfeição moral que a humanidade pode pretender na Terra. Acrescenta que Deus nos oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão da sua lei, porque ele estava animado do Espírito Divino e foi o ser mais puro que apareceu sobre a terra. É fato que esta pureza é referida em comparação aos habitantes terráqueos. Com isso, pode-se presumir que Deus é a suprema inteligência do universo. O Cristo planetário presidiu a formação da Terra e Jesus é o grande iluminado que tem acompanhado todo o processo evolutivo da nossa humanidade. Bom, para finalizar tão relevante trabalho que marca o nascimento, a vida e a missão desse grande mestre do conhecimento, da moral e da sabedoria, será importante que se possa conhecer alguns dados estatísticos. Bem, pelo último censo mundial, a população do mundo é de 7 bilhões e 800 milhões de pessoas. Efetivamente, quase 5 bilhões acreditam em um Deus único, o que representa que quase 2/3 da humanidade tem em sua crença um Deus supremo em inteligência, causa primária de todas as coisas. Esses são os que pertencem ao cristianismo, ao judaísmo e ao islamismo. É bem verdade que aproximadamente 1 bilhão e 700 milhões de pessoas acreditam em diversos deuses. Essas estão principalmente na Ásia, o que representa um pouco mais de 1/5 da humanidade. E por fim, 15% de indivíduos no mundo não têm religião ou são ateus. Acredita-se que esse número seja em torno de 1 bilhão e 100 milhões de pessoas. O que é interessante saber sobre o tema é que, indiscutivelmente, apesar de nem todos no mundo acreditarem em Jesus, existe uma grande probabilidade de mais de 2 bilhões e 600 milhões de pessoas, ou seja, 1/3 da humanidade, que, entre outras qualidades, acreditam no Mestre Nazareno como aquele que trouxe ensinamentos morais e um grande aprendizado para o desenvolvimento da caridade e do amor ao próximo. Presumivelmente, segundo o Espiritismo, Jesus é o governador do nosso planeta. Isso porque, pela certeza de pessoas com grande sensibilidade espiritual, ele tem trabalhado pela evolução da humanidade no preparo dos espíritos que aqui habitam para alcançar um novo período da Terra que de mundo expiatório se tornará em mundo de regeneração. Aí então, os homens serão mais felizes, porque nele reinará o conhecimento e a prática das leis regidas por Deus
de acordo com o adiantamento do planeta. Incontestavelmente, nessa trajetória, Jesus é o nosso mestre. E ao contar a sua história, rendemos uma homenagem a este grande espírito pelo grau de evolução que tem e pelo amor que ele dedica a nós, nesse momento que estamos às portas desse novo mundo. Bem, ao ser observada a vida de Jesus e tudo o que ele fez e faz para que nos tornemos melhores, que isto reforce a nossa vontade de fazer mais pela nossa evolução e que possamos nos dedicar na mudança de nossas atitudes para melhor. Trabalhar pelo bem deve ser sempre a nossa meta. Aprender mais deverá ser o nosso desafio. Conhecer o nosso interior será o nosso objetivo, para que saibamos mais como nos conduzir na vida, e isso é que fará com que nos tornemos melhores aos olhos de Jesus e na visão de Deus. Bom, não deixem de ver meus vídeos no YouTube. Ali encontrarão assuntos que muito podem ajudá-los a ter mais esperança para serem mais felizes e que tenhamos fé em Deus por um mundo melhor. Até a próxima oportunidade. Muita paz.